que você acha de aprender a configurar na sua máquina uma hospedagem web? É isso aí, você vai aprender nesse vídeo como que faz para configurar uma instalação de WordPress na sua máquina antes mesmo de contratar uma hospedagem ou registrar um domínio. Ficou interessado? Então bora pro vídeo. Para começar, a gente já vai entrar aqui no Google e você já pode digitar aqui, ó, WAMP Server Download, certo? Nesse site aqui, o primeiro resultado a gente já vai conseguir encontrar o WAMP Server para download. Então você vai cair aqui no site do WAMP Server, certo? E você já pode vir aqui embaixo, o WAMP Server. Aí vai ser preciso você verificar se o seu computador ele é 64 bits ou 32. O meu é 64, então eu vou clicar aqui e vai aparecer esse formulário aqui, muito chato, que eu não entendi nada da primeira vez. Então eu já posso vir aqui, ó, nesse clique aqui, nesse link aqui, e já clicar para baixar direto. Então eu vou clicar aqui para já começar o meu download. Eu vou ser redirecionado para essa tela e eu venho bem aqui, ó, download da última versão. E já vou colocar para baixar, certo? Então ele já vai começar meu download automático. Agora eu vou vir aqui, vou salvar o meu arquivo. Você salva na pastinha que você quiser aí no seu computador para depois executar ele. Tá baixando aqui. Assim que ele baixar, eu vou dar 2 cliques e vou começar a instalação e criação do meu servidor local. Muito bem, agora o download concluiu. Eu vou vir aqui na pastinha, ele está aqui, e eu vou dar 2 cliques para começar a executar o WAMP Server. Mas antes de começar a instalação, eu quero falar um pouquinho para você, se você não conhece, deixa eu habilitar aqui, se você não conhece o que é o WAMP Server, né? O WAMP Server nada mais é do que um servidor local. Então, se você está começando agora o seu trabalho de criação de site, está começando agora um projeto online e não sabe o que é, eu vou resumir bem rápido aqui para você. Quando você vai criar um site, você precisa de 2 coisas basicamente. Você precisa de um domínio e você precisa de uma hospedagem. O domínio é o seu endereço na internet, o .com ou .com.br. E a hospedagem é o local onde você vai armazenar os arquivos do seu site. Lá na hospedagem, eles já têm configurado um servidor web que tem linguagem de programação instalada, tem banco de dados preparado, prontinho ali para você colocar o seu site. E como a gente bem sabe, o site WordPress ele precisa de uma hospedagem que tem instalado o PHP e um banco de dados MySQL, certo? Então, com isso, você consegue colocar um site WordPress para rodar na internet com todos esses elementos, né? O domínio para fazer com que as pessoas encontrem o seu site, e o seu site tem arquivos PHP conectados a um banco de dados MySQL para poder salvar as informações, ok? Então isso aí é um ambiente, um servidor web. Então vamos continuar aqui. Eu vou escolher, vamos continuar aqui com a nossa instalação. Eu vou escolher o inglês e vamos colocar para rodar aqui. É um processo de instalação básico de qualquer software. Aqui você pode escolher o diretório, né, dentro do seu computador. E aqui ele já começa a instalação padrão. Ele já pergunta aqui quais as configurações que você quer colocar. Eu já vou colocar aqui, ó, instalado o PHP 7, a última versão, certo? Na verdade, ele já tem aqui marcado o PHP 7.4, que é a última versão. Ele tem esse banco de dados MariaDB, certo? Eu não utilizo. Ele tem o MySQL aqui na versão 5.7, é a versão recomendada, então eu já vou deixar marcado. A gente pode observar que ele já veio configurado basicamente pronto para a gente já usar. Ele já vem com Apache, ele vem com PHP 5 e o PHP 7 instalado. Ele pulou algumas versões do PHP que não são interessantes para a gente, quase que eu ia marcando aqui por engano. Ele já vem com esse banco de dados, o MariaDB, mas não é interessante para a gente, mas também não tem como desmarcar, tá vendo? E o MySQL, que é o banco de dados que a gente utiliza.
E outra ferramentinha muito interessante é essa aqui, ó, o PHPMyAdmin, que é a ferramenta que a gente utiliza para gerenciar o banco de dados, né? Então, tudo configurado aqui, eu não precisei mexer em nada, eu coloquei só em instalação padrão, né, default. Eu vou clicar em Nest. Ele fala que ele vai criar uma pastinha, então eu vou deixar aqui Nest. E ele tem aqui o relatório do que vai ser instalado. Pronto, vou mandar bala, deixa ele instalando. Prontinho, ele chegou aqui ao final da instalação. Ele está perguntando se eu quero escolher outro browser, né? Que o Internet Explorer. Então, ele está falando aqui, né? Então eu vou sim. E eu vou rodar aqui. Cadê o Firefox, né? Mozilla. Espera aí que eu peguei a pastinha errada. Arquivo de programa. Mozilla Firefox. Pronto. O Notepad++ como editor. Sim, não tem problema. E prontinho. Eu fiz só uma configuração básica para concluir aqui a instalação. Então ele vai continuar aqui os ajustes finais. Vamos ver. Pronto. Agora ele já fez a configuração final. Ele está informando aqui para a gente continuar. Nest. Ok. Vamos completar aqui clicando em Finish. Prontinho. Agora eu já estou com o meu AMP Server instalado. Agora vamos começar, né, a mexer. Vamos ver aqui quais são os primeiros passos para a gente começar a utilizar o AMP, né? Então eu vou fechar aqui a janelinha do site. E ele já criou aqui para mim um atalho para o AMP. Lembrando que se você chegou até aqui, eu queria te convidar para se inscrever no canal para não perder mais nenhuma dica de WordPress, nenhuma dica de freelance e de design, que esse canal agora está sendo reformulado para oferecer suporte total para você que gosta de criação de site, de design e de vida freelancer, certo? E aproveita para ficar até o final desse vídeo, que no final eu vou te mostrar uma dica de um plugin muito interessante para você poder fazer a migração do seu site local para o seu servidor web. Então assim você vai conseguir criar todo um projeto na sua máquina para depois exportar ele para a web e colocar para rodar, certo? Então vamos lá. Cliquei aqui, ele vai começar a executar aqui o AMP, certo? Essas janelinhas ficam aparecendo, você não se preocupa, é porque ele está reiniciando aqui. E se você colocar a barrinha aqui, você vai ver agora esse símbolozinho aqui, ó, esse Wzinho aqui, que ele está verde. Então o que acontece? Esse símbolozinho aqui eu vou até sair, eu vou fechar para mostrar de novo. Eu vou clicar 2 vezes aqui, vou iniciar o AMP. Olha só, o símbolozinho ele está vermelho, significa o quê? Que ele está desligado, o seu servidor está desligado. Ele fica amarelo e depois fica verde. Quando ele ficar verde, significa que o seu servidor está funcionando, está tudo rodando, certo? Ok, quando você vir aqui e clicar com o botão do mouse, o botão esquerdo, ele vai aparecer as configurações aqui do AMP, certo? Você vê aqui que tem configurações de localhost, PHP, MyAdmin, o diretório, enfim, Apache, PHP. Então, tudo aqui é um servidor completo mesmo. Você consegue configurar muita coisa aqui, certo? E quando você clica com o botão direito, você tem algumas configurações do AMP, configurações do software, certo? Então, aqui dá para você fazer muita configuração. Eu vou fazer alguns vídeos mais para frente para explicar como você pode otimizar ainda mais o AMP, certo? Para deixar ele mais redondinho, beleza? Então vamos lá, eu vou clicar aqui com o botão esquerdo e vou abrir o meu localhost. O que é o localhost? Localhost é a página, vai ser a página inicial dos meus projetos. Então o localhost, como o próprio nome já diz, né, local host, hospedagem local. Então todo site que eu for trabalhar
quando eu colocar aqui dentro da minha máquina, eu vou começar com localhost, aí eu vou colocar a barra e o nome do projeto, certo? Agora, um detalhe muito importante, esse localhost, ele está localizado aqui na minha máquina, então eu vou vir aqui, ó, vem meu computador, aonde eu instalei, eu preciso encontrar onde eu instalei. Se você vai ter que fazer esse mesmo percurso, encontrar onde você instalou a pastinha. Você vai ter que procurar pela pastinha do WAMP, certo? Eu dou 2 cliques e depois aqui, ó, www. Essa é a pastinha onde você vai criar os seus projetos. Então, aqui dentro eu vou criar uma pastinha, veja só, novo. Eu vou colocar aqui, ó, Fred Design, certo? Criei uma pastinha Fred Design. E aqui dentro de Fred Design, eu vou jogar os arquivos. É aqui que eu vou simular a criação de um site WordPress para essa empresa, Fred Design. E aqui é onde eu vou colocar os arquivos do WordPress, certo? Então, é aqui que vai rodar. Aí, para que eu encontre esse endereço, eu venho aqui e digito Fred Design. Pronto. Ele não encontrou nada porque está vazia a pastinha, mas quando eu começar a colocar os arquivos, é aqui que vai aparecer o meu site, nesse endereço aqui, ó. Veja só. Na verdade, eu coloquei o endereço errado aqui, então por isso que não vai aparecer nada mesmo. É Fred e tem mais um D de design. Eu vou apertar, pronto. Ele apareceu aqui o meu diretório, a minha pastinha, certo? Mas como não tem nenhum arquivo, eu vou precisar criar um para mostrar algo. Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou abrir o Notepad++, eu vou criar um arquivo de PHP simples, certo? Não se preocupa com isso. Se você não sabe programar PHP, não se preocupa com isso. Então eu vou só criar um arquivo simples aqui, ok? Colocar uma tag de título aqui, H1, teste, fecho, H1, ok. Pronto. Agora eu vou salvar como... E eu vou salvar dentro da minha pastinha Fred Design. E eu vou colocar o nome de index. Vou colocar aqui o formato PHP. Pronto, salvei. Agora eu vou vir aqui e vou recarregar a página. Pronto. Veja que já está funcionando o meu ambiente de teste, né? Digamos assim. Ok, então. Agora eu tenho o meu ambiente de teste rodando, tá tudo funcionando bonitinho, mas como que eu faço agora para instalar o WordPress? Então, vamos ver como que faz isso aqui. Primeira coisa vamos voltar lá para nossa pastinha. Eu vou voltar aqui para a pastinha. Eu já posso excluir esse arquivo aqui. E dentro dessa pasta eu vou jogar os arquivos do WordPress. Então eu vou abrir aqui uma segunda pasta. Eu já tenho aqui os arquivos do WordPress baixado. Venho aqui, ó, WordPress. E eu vou copiar todos esses arquivos aqui. Ok. Vou copiar e vou colar aqui dentro. Então, com isso, eu começo o processo de configuração do meu site WordPress. O primeiro passo aqui, a gente sabe, pegar esse wp-config e renomear ele só para wp-config, né? wp-config, sem o sample no final. Pronto, já fiz a primeira configuração aqui. Posso fechar aqui. O próximo passo é fazer a configuração do wp-config. Então eu vou clicar com o botão direito, eu vou editar, abrir com... Eu tenho esse aplicativo aqui, esse software Notepad++. Você pode baixar ele gratuitamente, certo? Ou utilizar algum outro editor de código de sua preferência. Eu vou utilizar ele aqui. Não, pronto. Ele estava vendo se abrir um outro arquivo aqui na memória. Pois bem, agora eu posso começar a configuração do meu arquivo, né, wp-config, onde eu vou fazer a configuração aqui do banco de dados, do usuário, da senha, do host e demais outras configurações. Então a primeira coisa eu vou colocar aqui um nome para o banco de dados.
eu vou colocar aqui Fred Design, certo? O usuário, eu vou colocar Fred Bueno. A senha, eu vou colocar uma senha, eu recomendo que você coloque uma senha forte, ok? Aqui eu vou colocar só uma senha para critério de estudos, então eu vou colocar Fred 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu recomendo que você coloque uma senha super forte. Eu vou até já copiar essa senha aqui para mais para frente, quando eu precisar. Opa, eu errei aqui o comando. Pronto. Fiz essa configuração aqui. Agora eu venho aqui e vou salvar. Salvei o meu arquivo. Então, minhas configurações estão ok. Lembrando que quando você trabalha localhost, o host aqui fica local desse jeito. Em algumas instalações web, dependendo de onde você for instalar o seu site WordPress, se for na HostGator, se for na local web, na Hostinger, enfim, GoDaddy, você vai ter que saber qual que é o nome do host, ok? Então, assim, eu recomendo até que você faça a instalação utilizando o cPanel, o Softaculous, né? Que é um aplicativo que está presente dentro do cPanel. Então, dê preferência para hospedagens que trabalham com cPanel, igual a localhost. Aqui na descrição tem o link, caso você tenha interesse de um cupom de desconto lá na localhost. Ok, feito isso, tudo salvo aqui, eu posso fechar. Agora, o segundo passo é a criação de um banco de dados, certo? Então vamos lá, vamos ver como que faz para criar o banco de dados. Eu venho aqui, eu vou descer aqui e vou clicar com o botão esquerdo, ok? E eu vou vir aqui ó, em PHP MyAdmin, cliquei, ele vai iniciar aqui o PHP MyAdmin. Agora ele está pedindo aqui o utilizador, né, e a senha, que é o primeiro acesso. A gente não teve acesso, não configurou isso aqui, então a gente vai precisar entrar aqui. Qual que é, nesse caso, o meu utilizador e minha senha, o meu login e minha senha? Por padrão, o usuário é root e a senha aqui fica vazia, então você clica para executar e você consegue acessar o PHP MyAdmin, certo? Então aqui é bem simples, bem tranquilo. Esse detalhe de não ter uma senha é uma coisa que você precisa arrumar. Então você vem aqui, ó, contas de utilizador, certo? E você vai fazer o seguinte, você vai criar um novo utilizador. Então eu vou vir aqui, ó, nome de utilizador, eu vou colocar Fred, vou colocar meu nome, certo? Você pode colocar o seu nome e tal. Nome do host, local. E aqui você vai colocar a sua senha. Então eu vou colocar uma senha aqui, ó, Fred @12345, certo? Fred @12345. Ok. Agora eu vou vir aqui para as configurações, né, do banco de dados. Criar um banco de dados não, conceder privilégios, todos os privilégios no nome Coringa, também não preciso. E aqui é importante marcar todos. Por quê? Esse usuário aqui, Fred Bueno, com essa senha, ele vai poder fazer tudo quanto é coisa relacionada a esse banco de dados, certo? Então vou vir aqui, ó, e vou clicar para executar. Prontinho. Agora eu já tenho o usuário, vou voltar aqui, ó, clico aqui de novo. Eu tenho o meu usuário com senha e que tem todos os privilégios. Então eu vou poder criar um banco de dados, editar um banco de dados, enfim. Tá tudo tranquilo aí. Próximo passo agora é vir aqui, ó, clicar em novo. E eu vou criar um banco de dados aqui. Lembrando que quando eu estava configurando aqui o wp-config, eu criei já, né, eu configurei um nome. Então eu vou abrir de novo aqui só para ver qual que é o nome do banco de dados. Então eu criei um banco de dados chamado Fred Bueno, certo? E a senha para o acesso do banco de dados, essa senha aqui é a senha do meu usuário, certo? Então vamos lá. Na verdade o banco de dados é Fred Design e o usuário é Fred Bueno, o mesmo usuário que eu criei aqui, certo? Esse usuário aqui, ó. Vou até abrir nova aba aqui. Veja só, Fred Bueno.
Então, esse usuário e essa senha eu vou colocar aqui no WP Config, aqui dentro, certo? E eu vou criar um banco de dados agora com esse nome aqui. Então, eu venho aqui, ó, Fred Design, e a configuração do idioma aqui, né, digamos assim, do char7 é essa aqui, ó. É o TF8. TF8. Vamos descer aqui. General. Essa aqui é a configuração para que não tenha erro de caractere nem nada, certo? Então, eu coloco o nome do meu banco de dados aqui e eu coloco aqui a configuração do char7 aqui, o TF8 General CI, e clico para criar. Pronto, meu banco de dados está criado e agora, digamos que o processo grosso foi realizado. Então, eu venho aqui, ó, eu vou recarregar essa página. E pronto, vou começar o meu processo de instalação do WordPress. Então, eu venho aqui, ó, Fred Bueno, Design, meu usuário, Fred Bueno. Vou colocar a mesma senha, Fred, @12345. Eu recomendo fortemente que você tenha uma senha forte de segurança com letra maiúscula, caractere especial e números, tá certo? Isso aqui é só para critério de estudo, ok? E o meu e-mail aqui, vou colocar aqui, contato. Isso aqui é um detalhe muito interessante. Quando você está trabalhando e não quer ainda que seu site apareça no Google, você pode marcar aqui. Como eu estou colocando o meu site localhost, não está na web, eu não vou marcar. Até porque pode acontecer de eu esquecer de remover essa configuração aqui depois que o site for para a web. Então, é muito importante ter noção disso aqui. Agora eu vou clicar e vou instalar o meu WordPress. Prontinho. Agora eu estou aqui com a minha instalação rodando, certo? E eu estou aqui com o meu site WordPress no modo bem básico, claro, mas já está funcionando. Então, veja só como é fácil fazer a instalação de um site WordPress na sua máquina, fazer um servidor funcionar na sua máquina para que você possa começar a trabalhar, certo? Agora, antes de continuar, tem umas configuraçõezinhas que são muito importantes que você precisa fazer no seu WAMP Server, certo? Primeiramente, você vai vir aqui, você vai clicar com o botão esquerdo aqui e você vai procurar agora por Apache e procura por esse arquivo aqui, ó, httpd.conf. Clicou nele, você vai fazer duas verificações, coisa básica. A primeira, você pode fazer isso aqui, você tem que encontrar uma linha aqui. Só que esse arquivo ele é muito grande, certo? Então você pode já apertar um Ctrl F aí e fazer uma busca, pesquisar nesse arquivo. E o primeiro termo que você vai pesquisar vai ser esse aqui. Eu vou deixar escrito na descrição do vídeo, tá? Mas só para você já observar, é esse termo grandão aqui. Você pede para localizar. Você vai ter que conferir se ele tem uma cerquilha aqui. Todas essas configurações que tem cerquilha significa que estão desabilitadas. E as que não tem é porque está habilitada. Então a gente precisa que esse modo rewrite esteja habilitado. Então não pode ter cerquilha aqui. Então, como o meu não tem, a primeira configuração tá ok, tá beleza. Agora vamos para a segunda. A segunda configuração é essa aqui. Deixa eu colar. Allow override none. Então eu tenho que procurar por ela. Desculpa meu inglês. E aqui eu vou ter que trocar por all. Ou seja, permitir sobrescrever tudo. Então, ao invés de none, eu vou colocar all, certo? Depois que eu fiz essas configurações, eu venho aqui e vou salvar o meu arquivo, certo? Fechei. Agora eu venho aqui novamente e eu vou clicar agora para restartar o meu WAMP. Então eu vou vir aqui, ó, restart todos os serviços.
Por que que eu estou fazendo isso? Porque como eu fiz uma alteração naquele arquivo, eu preciso que o AMP reinicie e leia as configurações novas, certo? Então agora vamos ver aqui se ele já reiniciou. Já deve ter reiniciado, certo? Ok, essas são as configurações principais que você precisa fazer. Essa configuração final, como eu disse, eu vou deixar aqui na descrição o que você precisa fazer, ok? Mas ela é uma configuração extra para você já otimizar algumas funcionalidades do WordPress. Muitas vezes você pode, dependendo da versão que você instalar do AMP, pode já vir configurado, como pode não vir. O meu, uma das configurações já estava pronta, então no seu caso pode estar as duas ou nenhuma, enfim. Fique atento quanto a isso, certo? Agora, vou te mostrar um plugin que eu particularmente recomendo para a questão de fazer a migração do site WordPress para outra hospedagem. Então, quando você chegar nesse ponto onde você concluiu o seu trabalho no seu servidor local e vai precisar colocar o seu site na internet, então você pode utilizar esse plugin aqui. Então, vou entrar aqui no meu painel administrativo, certo? Do WordPress. Vamos lá, Fred Bueno, a senha é Fred, @2345. Eu vou entrar aqui, pronto, já estou aqui dentro do meu painelzinho do WordPress. Eu venho aqui em plugins, eu vou adicionar novo. Eu vó pesquisar por All-in-One WP, já está até aqui porque eu utilizo muito. Eu recomendo muito que você utilize esse plugin porque realmente é a mesma coisa de pegar o seu site com a mão do seu servidor local e colocar na internet. Com pouquíssimos cliques você realiza esse serviço de migração, certo? Tem apenas um detalhe que é o seguinte: se o seu site estiver muito grande, você não vai conseguir fazer a migração sem utilizar a extensão paga, a extensão Pro. Então eu recomendo aí também que você adquira a extensão paga, porque realmente vale muito a pena. Além da segurança e da agilidade, você economiza muito, mas muito tempo mesmo, certo? Então eu venho aqui, ó, e clico para exportar. Fazendo isso, eu venho aqui, ele vai abrir essa telinha aqui de exportação e eu tenho N opções mesmo. Então, uma das grandes vantagens de ter a versão Pro desse plugin também é que você pode optar por outras configurações de migração, como Dropbox, Google Drive, Amazon, enfim. Essas outras opções eu nunca utilizei, a que eu costumo utilizar sempre é essa aqui, ó. Eu clico em arquivo, ele vai começar a compactar o meu site, certo? Feito isso, ele gera um arquivozinho aqui para download e aí basta que eu clique nele para baixar, eu salvo, certo? Eu vou salvar aqui, eu vou salvar na minha área de trabalho mesmo, só para questão de teste. Salvei, fechei, ok? Agora, quando você precisar migrar o site, você vai precisar que na nova hospedagem já tenha o WordPress rodando, mesmo que seja o básico, igual a gente tem aqui, certo? Aí você vai instalar esse plugin, só que aí o processo vai mudar porque você vai vir em importar. Agora você vai realizar a importação, certo? Ó, esse é o problema. Quando você está fazendo, utilizando esse plugin, tem alguns casos que, dependendo da sua hospedagem, que esse tamanho máximo aqui, ele está maior, ele está até 40 megas, 70 megas. Como eu estou trabalhando local e eu não configurei o tamanho do upload, ele está no tamanho mínimo, está 2 megas, então eu não vou conseguir importar aqui o meu backup. Então eu precisaria aumentar a memória. Para você fazer essa configuração na web, você vai precisar, certo? Da versão Pro. Então você vai precisar adquirir aqui a versão Pro desse plugin. Veja só, ele tem até aqui a versão básica, ó, abaixo de 512 MB. Mas isso aqui é por conta
por conta do servidor, né? Depende da configuração do servidor também. Mas na maioria dos casos você vai utilizar essa versão premium aqui. Deixa eu fechar aqui. Então você faz o download dela, adquire ela, vamos ver quanto que tá. Tá $69. Isso aqui é um valor, pode até ser mais caro assim, mas realmente eu garanto para você que vale muito a pena. Só a segurança que dá e a agilidade, com pouquíssimos cliques você já consegue subir. Então dá uma pensada aí, vale a pena. Mas é igual eu falei, caso o seu site tenha mais de 512 MB, tá vendo? Que para sites básicos a versão free já atende. Então assim, não está funcionando aqui para mim porque a configuração do meu upload máximo tá 2 MB só. Se eu aumentar eu consigo aí até mais. Então eu conseguiria fazer a importação, tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, porque nas próximas semanas aí vai vir muito conteúdo sobre WordPress, Elementor, vida freelancer e design, tá certo? Aproveita e dá uma olhadinha na descrição aqui que tem muito conteúdo legal aqui embaixo. Fico aqui e até a próxima. Tchau, tchau.